Bom dia! Vamos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o segundo domingo do tempo comum. Há muito tempo, como diz a cantiga, estava eu numa missão em Saboia, que é uma freguesia do concelho de Odmira, é a última do concelho de Odmira, a caminho do Algarve, Monchique. E não sabia o salmo responsorial deste domingo, que era: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. E então, como não sabia, não tinha à mão o livro dos Salmos, metido naquela toada alentejana, resolvi-me fazer a música. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor. E não é que toda a gente canta logo a seguir na resposta. Portanto, quando vamos ao encontro da cultura e da sensibilidade das pessoas, quando a mensagem é realmente encarnada na realidade, de facto, ela é bem acolhida e bem intelectualizada. Então, este é realmente o salmo, não é? Eu venho sempre a fazer a vossa vontade, enfim, na toada alentejana ou na toada litúrgica, mas fala-se então da vocação do servo de Javé. Quem é o servo de Javé? Portanto, continuamos na mesma, não é? Claro que os cristãos, ao ver Jesus Cristo, identificaram logo que o servo de Javé é Jesus, por tudo aquilo que Jesus fez e aquilo que aconteceu na sua paixão, morte e ressurreição, claro. Mas o mistério permanece e permaneceu ao longo de séculos no povo de Israel, no Antigo Testamento. Quem era o servo de Javé? Identificavam-no então também como uma personagem coletiva. O servo de Javé poderia ser o povo de Israel. O povo de Israel que na Babilónia, onde este texto poderia ter sido escrito, 5 séculos antes de Cristo, então o povo de Israel, que estava escravo, exilado em terras de Babilónia, falava das glórias do passado, de Moisés, do Êxodo, de como Deus libertara o seu povo, e os babilónicos riam-se da circunstância. Então, é por isso que aparece este texto, para dar força e esperança aos exilados, dizer o servo de Javé. Então este povo que ainda vai fazer maravilhas, não é? É interessante, não é? Quando foi no 25 de Abril, surgiu uma cantiga também, que era este Portugal ainda vai fazer maravilhas, ainda será um novo Portugal, vai nascer um novo Portugal. E aqui dá-me a impressão que é a mesma forma de dar corpo a este messianismo coletivo, a esta vocação coletiva do povo, que então iria ser apresentado este servo de Javé, no qual o Senhor manifestaria a sua glória. A vocação é nascido, antes de formado no seio materno, já o Senhor assim produzia Jacó, Israel, para junto dele. E então não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó, com os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Portanto, também para nós, hoje o novo Israel, somos nós, a Igreja de Cristo. E também hoje nós somos chamados a ser esta luz das nações, chega até aos confins da terra. É o mesmo que então aparece na leitura de São Paulo aos Coríntios, que nos vai acompanhar nos próximos domingos. E, portanto, agora é mesmo o início da carta aos Coríntios, em que Paulo se apresenta por vontade de Deus escolhido para apóstolo de Cristo Jesus. Portanto, a sua vocação não é do seu currículo de ter estudado aqui ou ter estudado ali, como se apresentavam os escribas daquele tempo, mas é por ser escolhido pelo próprio Cristo. Então, há Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados à santidade. A Igreja, então, é chamada à santidade. A santidade que nos leva realmente a distinguirmos um pouco daqueles que vivem ao nosso lado. Ou seja,
há aqueles que realmente não se importam nada com as coisas de Deus e há aqueles que de verdade querem ser santos, querem ser puros e retos nos seus procedimentos. E o Evangelho deste domingo é João Batista, que é o pé da imagem lindíssima de João Batista, também chamado São Joãozinho, porque é pequeno e está apontando o cordeiro, mas o cordeiro que ele aponta, este cordeiro que os israelitas imolavam na sexta-feira antes da Páscoa, é o cordeiro que nos lembra o cordeiro do Egito, mas João disse, eis o cordeiro de Deus, apontando para Jesus. E, claro, eis o cordeiro deste mau pecado, mundo é dele que eu dizia, deste homem que passou à minha frente, e porque existia antes de mim. Portanto, este Jesus, o cordeiro de Deus, que vem com uma missão concreta. Não se fala da vocação de Jesus, claro, Jesus veio do seio do Pai, mas fala-se da sua missão. Qual é a sua missão? A sua missão é vir com o poder do Espírito Santo para levar um povo e santificar este povo. Portanto, a resposta principal deste texto do Evangelho, que nos apresenta a mesma teofania que vimos no domingo passado, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Portanto, esta teofania, desta presença desta Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então é realmente o importante para cada um de nós nos comprometermos que temos uma missão importante neste mundo, fazer a vontade de Deus e contribuir para a santificação do mundo. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser. E a próxima semana, e já na terça-feira, nos vai falar de São Sebastião. São Sebastião, que nós invocamos todos os dias aqui na nossa igreja, desde o tempo da pandemia, para nos livrar da fome, da peste e da guerra. E quando as vozes e os clamores de guerra se fazem ouvir, portanto, continuamos a invocar São Sebastião para que esteja ao nosso lado e nos vá dando o senso comum de, na verdade, procurarmos especialmente a paz e que nos livre sempre da guerra. São Sebastião, valei-nos.